O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa. É uma doença em que os neurônios do cérebro vão morrendo. Tem um processo patológico por trás. O principal processo que a gente conhece é a deposição de uma proteína chamada beta-amiloide, que parece ser o processo central, que vai causando a morte, a doença e a morte dos neurônios. E essa morte dos neurônios leva a essa perda da capacidade cognitiva. Olá, tudo bem? O tema de hoje é com o professor Vitor Tumas, professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. É um tema que certamente você já ouviu e muito, e tem muita preocupação dos anos futuros. Cerca de 50 milhões de pessoas no mundo têm esta doença. No Brasil, de acordo com o professor, 60% da população 6% da população acima de 64 anos também tem essa doença, que passou a ser motivo de conversa entre famílias e até nos bares. Esse papo também surge. Eu estou falando do Alzheimer, uma doença que tem provocado receio na população do que pode vir pela frente. Professor, tudo bem? Tudo bem. Eu falei algo incorreto? Não, imagina. Está correto. Corretamente. As famílias se preocupam. Acho que sim, porque a população envelheceu. O Alzheimer é uma doença ligada ao envelhecimento. Pessoas estão vivendo cada vez mais e aí a prevalência da doença vem aumentando por causa disso. Professor, antes de entrar no Alzheimer exatamente, vamos fazer o seguinte. Qual é a diferença entre demência e Alzheimer? Demência é o quadro clínico. É um quadro em que a pessoa perde o que a gente chama de capacidades cognitivas, que leva ao ponto de que ela não consegue mais fazer as coisas que ela fazia, ela passa a precisar de ajuda. Então esse é o quadro clínico. Tem várias causas. A mais comum, mais conhecida é a doença de Alzheimer. E o que é o Alzheimer? O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa. É uma doença em que os neurônios do cérebro vão morrendo. Tem um processo patológico por trás. O principal processo que a gente conhece é a deposição de uma proteína chamada beta-amiloide, que parece ser o processo central, que vai causando a morte, a doença e a morte dos neurônios. E essa morte dos neurônios leva a essa perda da capacidade cognitiva, que se expressa do ponto de vista clínico naquilo que a gente conhece tradicionalmente da doença de Alzheimer, que é a falha na memória recente. Então, a apresentação clínica mais comum é aquela pessoa que começa a ter falhas da memória recente. Esquece coisas de agora, enquanto que a memória lá de trás está preservada. Quem tem demência não tem esse esquecimento do presente? Quem tem demência tem perda cognitiva. Pode ter perda de memória, como no Alzheimer, mas pode ter outras perdas cognitivas. Imagine o que a gente chama de capacidade cognitiva, é tudo aquilo que a gente pode pensar, planejar mentalmente. Então, por exemplo, minha capacidade de interpretar uma localização, um quadro, são várias capacidades de raciocínio. As demências podem afetar todas essas capacidades. Por exemplo, no Alzheimer, no início, a pessoa só tem falha de memória. Mas com a evolução gradativa da doença, ele perde outras capacidades. Ele não consegue resolver problemas, ele sai na rua, ele se perde porque ele não reconhece o ambiente e assim por diante. Perde a capacidade da linguagem, não acha as palavras adequadas para falar. Professor, hoje nós sabemos os motivos do surgimento do Alzheimer? Os motivos exatamente a gente não sabe. É uma doença complexa, provavelmente fatores genéticos e ambientais colaboram para que a doença apareça. Existem já descritos alguns fatores genéticos que predispõem a pessoa a ter a doença. Tem vários aspectos ambientais que facilitam também o aparecimento da doença. Então, por exemplo, doenças sistêmicas como diabetes, hipertensão, fumar, vida sedentária, baixa audição, baixa escolaridade, né? São todos fatores de risco para a pessoa vir a desenvolver a doença de Alzheimer no futuro.
Essa questão da baixa escolaridade é muito importante aqui no Brasil, menos em países desenvolvidos, mas no Brasil, que a gente tem muita gente com baixa escolaridade, a gente tem uma população mais predisposta a ter a doença de Alzheimer no futuro. E qual é a relação entre a baixa escolaridade e a doença? A hipótese a gente chama de hipótese da reserva cognitiva. Então, quando você desenvolve a tua intelectualidade, né, você se desenvolve intelectualmente, a gente pode considerar isso levando em conta os anos de estudo, de alguma forma você elabora o funcionamento do teu cérebro e ele fica mais resistente às doenças, às patologias cerebrais. A pessoa que não elabora esse conteúdo cognitivo, não aumenta as conexões entre os neurônios, o funcionamento dos neurônios, ele fica mais suscetível a que uma doença degenerativa promova sintomas nele. Então, por isso que a gente sabe que as pessoas que têm baixa escolaridade, eles têm uma maior predisposição para ter a doença de Alzheimer, e a doença de Alzheimer começa muito antes do que quem tem alta escolaridade. Digamos que uma pessoa com 50 anos, que não há nenhum sintoma aparente, ela comece a mudar os hábitos. Mas ela tem, imagino eu aqui, que ela tem uma predisposição ao Alzheimer no futuro. Mas ela muda os hábitos, passa a fazer atividade física, para de fumar, começa a se alimentar melhor, enfim, passa a ter uma vida mais saudável. Terá o Alzheimer de qualquer maneira? Sim, nenhuma intervenção é capaz de impedir que a doença apareça. Porém, você pode protelar a doença muito tempo adiante e você pode ter uma evolução mais benigna dos sintomas. A pessoa pode começar com problemas que não evoluem tão rapidamente. Então, a gente já tem estudos mostrando que várias mudanças de hábitos têm um impacto importante sobre o momento em que esses sintomas e como eles vão transcorrer ou evoluir ao longo do tempo. Então, vale a pena pensar nisso. E quem já tem o diagnóstico, o que fazer? Está começando com um problema, quais são as alternativas que essa pessoa tem? A primeira coisa é fazer o diagnóstico corretamente, né? Queixa de memória muita gente tem e nem todo mundo, a maioria não tem doença de Alzheimer. Então, primeiro, ter o diagnóstico correto por um profissional que faça o diagnóstico correto. Depois, você vai ter o tratamento com as medicações habituais que se usa e tem todas as outras orientações que o médico vai dar. Então, ele vai sugerir mudanças nos hábitos de vida, tem várias intervenções que são importantes para que a doença, que não tem cura, pelo menos evolua de uma maneira mais tranquila ou menos agressiva, né? Existem os tratamentos convencionais. Atualmente, no exterior, especialmente nos Estados Unidos, tem drogas novas, inovadoras, que estão sendo... lá foram aprovadas, aqui no Brasil ainda não. Não são drogas que curam a doença, não são drogas que interrompem a progressão da doença, mas são já esperanças para o futuro da gente ter alguma coisa a mais, além do que a gente já tem, que possa ser eficaz em controlar a progressão da doença. O que nós temos hoje já produz esse efeito? O que nós temos hoje tem um efeito positivo sobre a evolução. As pessoas pioram menos quando são tratadas adequadamente com as medicações. Essas drogas novas parece que vão adicionar alguma proteção a mais nessa progressão. Obviamente que não é uma coisa ainda, digamos, milagrosa, mas já são passos importantes para que a gente possa ter no futuro um controle melhor sobre tudo isso. Professor, eu já eu vi nas redes sociais teste de sangue para saber se você vai ter Alzheimer. Isso é verdadeiro? É verdadeiro. Talvez uma das maiores revoluções das doenças neurodegenerativas vieram agora nos últimos anos com a doença de Alzheimer. Porque antes a doença de Alzheimer era um diagnóstico clínico. Você baseava o diagnóstico em achados clínicos. Você só podia confirmar isso quando a pessoa morria e você fazia o exame patológico do cérebro. A gente tem agora, há alguns anos, alguns marcadores biológicos que eu posso detectar examinando o sangue ou o líquido cefalorraquidiano, funcionando para coletar o líquido da espinha, e outros exames de imagem, que eu posso detectar a presença da patologia do Alzheimer. Então, o Alzheimer, a doença de Alzheimer, passou não mais a ser diagnosticada apenas pela clínica, mas também biologicamente por essas alterações dos marcadores. Então, eu posso fazer exames hoje e ter praticamente uma comprovação de que a pessoa tem no cérebro aquela patologia do Alzheimer.
É importante destacar que nem todo mundo que tem a patologia já tem os sintomas. Provavelmente, ou talvez, vá ter ao longo dos anos. Mas é importante destacar que esse é o grande risco dos exames. Porque eu posso ter um exame positivo, indicando que tem a patologia, mas eu ainda não tenho a clínica da doença. Então, isso traz uma série de consequências. Como um profissional experiente que o senhor é, um especialista, uma referência no país, o senhor indica fazer exames? Eu indico nos pacientes em que a gente suspeita e que quer confirmar o diagnóstico. Eu não indico que a pessoa faça isso de maneira generalizada como um teste de check-up, digamos assim. Acho que nós não estamos ainda preparados para esse ponto, mas vamos chegar lá. Mas esses testes são muito importantes, sim, porque com essa chegada desses novos tratamentos, eles são baseados na certeza do diagnóstico patológico. Então, por exemplo, para eu usar essas drogas novas que estão vindo, eu não vou poder usá-las apenas baseado na minha impressão clínica. Eu vou precisar desses resultados, desses testes, para poder usar essas medicações. Professor, o senhor abriu o programa dizendo que o Alzheimer tem alguns provocativos. O cigarro, a falta de atividade física e outros itens que o senhor mencionou. A alimentação entra nesse processo? Certamente. No contexto da vida saudável, a alimentação sempre é muito importante. Tem vários estudos mostrando que a dieta, especialmente a dieta do Mediterrâneo, é uma dieta que é protetora para o risco da pessoa vir a ter a doença de Alzheimer. E já tem vários estudos, inclusive sendo desenvolvido aqui na América Latina, no Brasil, de intervenções que incluem a mudança de dieta e mudança de hábitos de atividades, especialmente atividade física, que já vem mostrando claramente que o benefício é bem positivo e cientificamente evidente. O que é a dieta do Mediterrâneo? É difícil explicar no Brasil, mas assim, a dieta do Mediterrâneo é a dieta do Mediterrâneo, é baseada em muitos cereais, frutos do mar e peixes, de maneira geral, legumes, frutas e castanhas em geral. Então, simplificando, seria mais ou menos isso, né? É uma dieta que a gente pode adaptar para o Brasil, não precisa ser exatamente a dieta mediterrânea lá dos europeus, mas você pode fazer uma dieta, de certa forma, adaptada ao Brasil, que é o que esse estudo na América Latina faz, adapta para alimentos que são acessíveis e você faz essa alimentação que todo mundo conhece, né? Uma dieta com muito legume, fruta, vegetal, carne branca, especialmente o peixe e coisas desse tipo, e castanhas, né? Nozes, que a gente pode ter acesso, castanha de caju, etc. Então, assim, essa dieta tem um benefício claro de proteção para o risco de desenvolver a doença. E o açúcar? O açúcar em si, não existem estudos acusando o açúcar propriamente do risco da doença, mas o açúcar está associado à obesidade, está associado ao diabetes. O diabetes é um fator de risco para a doença. Então, sem dúvida, o açúcar... Eu acho que o açúcar não pode ser vilanizado completamente. Dentro de um contexto de tudo aquilo que é equilibrado, ele pode entrar. O abuso do açúcar é que não é adequado, como o abuso da maioria das coisas não é o adequado, né? Professor, o senhor falou da dieta do Mediterrâneo e citou a Europa como um exemplo. O Alzheimer tem região preferida? O Alzheimer é uma doença de distribuição mundial. Ela está muito associada com o envelhecimento, então assim, não tem muita diferença entre regiões. Existem alguns lugares no mundo que pode haver uma predisposição genética maior, ou outras regiões do mundo em que as pessoas têm um hábito mais saudável, então aí o risco da doença diminui. Mas em termos gerais, a prevalência da doença de Alzheimer é relativamente parecida. A gente não pode dizer o mesmo, por exemplo, com relação às demências em geral. A doença de Alzheimer é a principal causa, a demência de origem vascular é a segunda causa, ou a primeira em alguns lugares. Então, por exemplo, quando eu comparo a prevalência de demência nos países desenvolvidos, ela vem caindo nos últimos anos. Enquanto que nos países subdesenvolvidos ela vem aumentando. Por quê? Porque nos países desenvolvidos você tem um hábito de vida mais saudável, as pessoas controlam mais hipertensão, diabetes, fumam menos. Isso levou a um risco nos fatores vasculares evidente. Já nos países subdesenvolvidos, não. Tem havido um aumento na taxa dessas doenças, o hábito alimentar não é o mais adequado. Então, no contexto das demências, as diferenças entre as regiões são maiores.
no contexto da doença de Alzheimer no mundo, a prevalência e a frequência é mais ou menos parecida. E no Brasil? Qual é a situação? O senhor disse que 6% da população maior de 64 anos tem Alzheimer. Esses são dados aproximados da população brasileira, né? A população brasileira é uma população em risco, porque nós temos esse perfil de país subdesenvolvido. Precisamos avançar muito ainda. Por exemplo, eu falei sobre escolaridade. Se a gente fosse pensar na doença de Alzheimer como uma doença que seria um problema de saúde pública do país, a gente teria que fazer várias coisas. Uma delas seria o quê? Aumentar a escolaridade da população, que eu protegeria essas pessoas da gente vir a desenvolver com tanta facilidade a doença de Alzheimer. E estamos longe de resolver o problema da escolaridade. Problemas de saúde pública. Como é que está o controle do diabetes, da hipertensão, por exemplo, na nossa população? Isso ainda é uma coisa que nós temos que avançar muito ainda, tanto no conhecimento da população, quanto nas ações para controlar esses problemas. O fumo, já avançamos muito nisso. As pessoas hoje fumam muito menos do que antigamente. Mas existem vários hábitos alimentares. O sedentarismo no Brasil é um problema, como em outros lugares. Então tem muita coisa que a gente precisa avançar ainda para poder combater esse problema, né? A gente é uma sociedade em transformação populacional, um envelhecimento acentuado, e a gente tem poucas políticas ainda de abordagem desse problema, que vai ser muito grave no futuro. O Brasil, como o senhor colocou, já é um país com uma predisposição à doença, né? Digamos que esses hábitos que o senhor acabou de falar, certamente vai demorar muito tempo para ser revertido. Mas para quem detectou a doença, é fácil o acesso ao tratamento? Sim, eu diria que sim. As pessoas que procuram no Brasil, tanto as pessoas que têm acesso ao tratamento em clínicas particulares, são pessoas de nível educacional e social elevado, eles têm todos os recursos, mas a gente tem no Brasil sim uma infraestrutura suficiente para atender as pessoas. O que pode acontecer muitas vezes é que, por exemplo, num nível de atendimento primário, num posto de saúde ou no nível secundário, possam acontecer atrasos no diagnóstico, porque as pessoas não acham que, por exemplo, a perda de memória é normal da idade ainda, ou o próprio clínico lá não presta atenção muito para esse problema, então demora-se mais tempo para se diagnosticar. Mas aí você tem no SUS, você tem os protocolos de atendimento para tratar hipertensão, diabetes, etc. Eu acho que o maior desafio está em mudar hábitos da população, esclarecer melhor a população sobre esse problema. E se você for pensar bem, na verdade, a gente está falando de Alzheimer, a gente não morre só de Alzheimer ou com Alzheimer, a gente morre de um monte de doença. E se a gente tiver bons hábitos, a gente protege câncer, de ter câncer, Alzheimer, Parkinson, etc, etc, etc. Então, talvez tudo passe por uma orientação geral para a população melhorar sua saúde geral, seus hábitos gerais e prevenir uma série de doenças, né? Professor, para encerrar, pela sua, de novo, vasta experiência, um pesquisador da área, que futuro o senhor desenha para os próximos 10 anos o tratamento dessa doença? Acho que a expectativa é de muita perspectiva boa para o futuro, né? Esses novos tratamentos aí que ainda tem muita limitação, mas estão abrindo novas portas, são avanços consideráveis. Então, tanto do ponto de vista de prevenção quanto do ponto de vista de tratamento, eu espero que para os próximos anos a gente tenha grandes avanços. Eu não espero uma cura para a doença. Eu acho que alcançar a cura da doença de Alzheimer é uma coisa, como para outras doenças degenerativas, é algo difícil da gente alcançar logo. Mas acho que vai ser possível detectar a predisposição das pessoas precocemente e estabelecer intervenções precoces para tentar prevenir ou atrasar muito o aparecimento dessa doença. E aí conseguir diminuir muito a frequência da doença na população. Eu acho que nós estamos perto de chegar a esse ponto de intervenção, de conseguir jogar a doença lá para frente, numa idade bem mais avançada. E a gente vai ter que começar a pensar até quantos anos a gente vai querer viver, né? Porque a gente vai empurrando, mas chega um ponto que não dá para empurrar muito adiante, né? Acho que essa é a grande questão que o homem vai ter que debater daqui para frente. Até quantos anos vamos viver? Muito bem. Eu conversei com o professor Vitor Tumas, professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, um especialista nessa área
no tratamento do Alzheimer, é um cientista, um pesquisador da área e uma simpatia como pessoa para a gente bater papo. Espero que ele possa voltar mais vezes aqui, porque, como eu disse no início do programa, eu não conheço família que não discuta o assunto. O senhor conhece? Hoje em dia, não. Todo mundo, mesmo que não tenha ninguém na família, conhecia alguém que teve a doença e se preocupa com ela. Muito obrigado. Professor, obrigado. Gente, eu espero vocês no próximo HCCast. Até lá.